gente entra agora no capítulo 8 de Marcos, dos versos 21 ao 26. Tem uma história muito interessante e eu sei que Deus vai ministrar ao teu coração de maneira muito especial. Diz assim a palavra do Evangelho. Vamos lá? Ao que Jesus disse para quem? Ele disse aos seus discípulos. Esse aqui é o texto de ligação do vídeo anterior. Vocês ainda não compreendem? Jesus estava falando da incapacidade que os discípulos tinham de mesmo estar diante dele, de estar junto dele, não estarem compreendendo toda a ministração que ele tinha para revelar quem ele era e que existia no coração dos discípulos algumas resistências com respeito a confiar completamente em Deus. E esse texto ele transita para essa nova ministração que está aqui em Marcos 8, 22, que diz assim: eles saem daquela região e chegam em Betsaida. Ao chegar em Betsaida, trazem para Jesus um cego, com o intuito de Jesus curar esse cego. Então eles trazem esse cego até Jesus e começam a rogar a Jesus que de alguma forma Jesus o tocasse a fim de que ele fosse salvo. Então Jesus o toma pela mão, ele pega o cego e o conduz fora da aldeia. É interessante porque aqui a gente vai aprender algo importante. Olha, eu já volto aqui no texto. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Você sabe que tem um texto onde o Senhor Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom estivessem acontecido os milagres que aconteceram em vocês, na região de vocês, na cidade de vocês, se em Sodoma e Gomorra a manifestação do reino fosse tão poderosa como foi aí em Betsaida, aí em Cafarnaum, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza, teriam deixado os seus pecados. Aí Jesus traz um juízo para a cidade de Cafarnaum. Betsaida diz assim: olha, no juízo, quando todos se apresentarem diante de Deus, haverá menos rigor no julgamento para essas cidades do que para vocês, porque para vocês se manifestou o verbo da vida e vocês não creram. Agora, olha que interessante, Jesus está em Betsaida, trazem a ele um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, porém, tomando o cego pela mão, o leva para fora da aldeia. E Jesus faz uma coisa diferente. Ele pega a saliva, sua própria saliva, a saliva de Deus, ele passa nos olhos do cego e impõe as mãos sobre o cego. E Jesus faz uma pergunta seguinte: você vê alguma coisa? De maneira automática, o cego recobra a visão. Ele, recobrando a visão, ele responde à pergunta de Jesus dizendo: eu vejo os homens, eu os vejo, porém, como árvores. Como árvores, eu os vejo andando. Então Jesus novamente lhe põe a mão nos olhos e ele passa a ver claramente, ficando restabelecido, e tudo passa a distinguir de modo perfeito. Aí Jesus diz assim: vai embora para tua casa. Ele manda o homem voltar para casa e fala assim para ele: mas não entre lá na aldeia. Não entre lá na aldeia. É interessante que existem alguns lugares que são visitados por Deus, mas a cultura daquele lugar é uma cultura de incredulidade. E porque a cultura daquele lugar é uma cultura de incredulidade, Jesus não pode fazer muitos milagres ali.
mesmo ele sendo o próprio Deus, mesmo ele desejando realizar milagres e manifestar todo o seu favor. Por ser um ambiente de mentalidade fechada para as manifestações da graça e do milagre, Jesus toma aquele homem pelas mãos e o tira daquele lugar. Jesus o move daquele lugar para outra situação. Ele sai das fronteiras de Betsaida e para manifestar um milagre sobre ele. E aqui eu aplico para a minha vida e para a sua vida, eu consigo compreender que muitas vezes o conceito que nós temos e a cultura que nós recebemos na nossa maneira de entender, muitas vezes se torna impeditivo para que a gente experimente a grandeza das manifestações do reino de Deus na nossa vida. Nós estamos caminhando em um contexto. Eu não estou só pegando textos isolados sem falar dos contextos. Você sabe que o contexto acima do vídeo anterior e também da passagem anterior, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles têm resistência. Eles viram milagres, através deles milagres aconteceram, eles viram multiplicação de pães e peixes, mas eles estão discutindo e dizendo, será que esse pãozinho vai dar, o único pãozinho que a gente tem aqui no barco, vai dar para alimentar 13? Nós 13 aqui? Os 12 mais Jesus? Aí Jesus diz assim, vocês não compreenderam? Vocês não entendem quem eu sou? O Deus da provisão? Existiam resistências na maneira deles compreenderem o reino. É como se, ainda que vissem milagres, no seu interior existisse resistência. E é interessante que Jesus os leva, os conduz a este lugar, e eles entram em Betsaida. E agora parece que o Senhor Jesus está querendo mostrar para eles, através desse milagre, a necessidade que todos nós precisamos de ter a nossa mente transformada, de ter as culturas interiores abertas para a manifestação do reino e permitirmos que Deus mude a nossa maneira de enxergar a vida. A maioria dos milagres que Jesus faz em ambientes quando ele cura cegos, você vai ver que Jesus cura muitos cegos no Evangelho. É uma das manifestações mais lindas que você vê, é Jesus curar os cegos. Na maioria das vezes, os sinais que acontecem, eles não só acontecem como manifestações físicas. Jesus também, quando manifesta o sinal da cura, ele, junto com o sinal da cura, parece que ele sempre quer ensinar algo. Ele sempre quer trazer uma nova realidade e de ensinamento no processo. Ele cura, por exemplo, um homem cego de nascença, e essa cura gera uma polêmica na sinagoga. Você vê isso no Evangelho de João, acredito que é João. Gera uma polêmica terrível na sinagoga, ao ponto de todo mundo dizer, esse cara é pecador. Como é que você deve chegar aqui, falaram para o cego, você deve chegar aqui e dar glória a Deus e dizer que esse homem é um pecador, porque... Aí o cego responde, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. E eles expulsam aquele homem da sinagoga, expulsam ao ponto do homem depois se encontrar com Jesus, se prostrar, e Jesus diz assim, você está vendo? Estou vendo. Você acredita em quem eu sou? No Filho do Homem? Você acredita no Messias? Você acredita no Deus do absurdo? Quem é ele, Senhor, para que eu o adore? Você o está vendo. E aquele homem se prostra e reconhece Jesus. Então há milagres que acontecem que sempre estão conectados a ensinos poderosos. E quando os milagres de abrir os olhos das pessoas acontecem,
eles vêm com essa conotação também de trazer uma nova percepção, um novo olhar, uma nova maneira de enxergar a vida. Tanto que Jesus o retira daquele ambiente de incredulidade e ministra sobre ele, colocando sobre ele as mãos e aplicando saliva nos olhos. E Jesus faz uma pergunta: você vê alguma coisa? De maneira automática, os olhos são abertos. De maneira automática, o globo ocular é sarado. Porém, a gente não enxerga com o globo ocular. A gente enxerga com a nossa mente. Sabia disso? Você não enxerga com o seu globo ocular. Quando os seus olhos se abrem, no caso aqui, entrou luz, as imagens entram, a percepção da luz entra no meio daquelas trevas, mas o homem não compreendia o que era gente e o que era árvore. Porque a gente enxerga com a nossa mente. Quer ver um exemplo? Se eu pedir para você fechar os teus olhos agora. Fecha os teus olhos aí. Não, se você estiver dirigindo, você não fecha não, mas fecha os teus olhos aí. E eu disser para você, imagina um abacaxi. Você já consegue imaginar como ele é, a coroa do abacaxi, aquela fruta toda espinhosa. Se eu pedir para você agora passar uma faca nele e remover a casca, você vai ver os seus furinhos, a cor amarelada. Você sabe que no centro existe aquele caulezinho. E dá até vontade de morder agora um abacaxi, porque eu estou te falando a respeito de uma imagem. A imagem, ela é vista através da nossa mente. Uma pessoa que nunca enxergou, ainda que tenha os seus sentidos abertos, ela não vai compreender o que é gente e o que é árvore. O que é ser humano e o que é um objeto. Aqui o Senhor Jesus está ensinando a minha pessoa e a sua pessoa e os discípulos que estão olhando ele fazer um milagre, que existe através dele, que todo mundo que chega a ele não fica em trevas, mas recebe luz. Todo que vem a mim, esse não fica em trevas, esse recebe luz, recebe visão, recebe entendimento, recebe sentido para a vida. Mas existe a necessidade de todo aquele que se aproxima de Jesus e é tocado por ele, pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu favor, ter a sua mente transformada. Existe a necessidade da gente se abrir para as manifestações de um pensamento que é capaz de enxergar o próximo, enxergar quem é Jesus, enxergar o plano e propósito de Deus e os valores serem estabelecidos na nossa maneira de compreender a vida de uma maneira clara e plena. Por exemplo, há muitas pessoas que não conseguem enxergar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Não consegue compreender a realidade do significado de valor que essas pessoas têm. Então, às vezes a gente está vendo a figura do filho, está vendo a figura do marido, está vendo a figura da esposa, está vendo a figura do próximo, mas são simplesmente figuras como objetos. A gente não consegue dimensionar na maneira de entender, na maneira de compreender valores. A gente não consegue enxergar com clareza quem é que está perto de nós.
E a gente tem que perceber que quando o Senhor Jesus abre os nossos olhos para a luz da compreensão de quem Ele é e do plano que Ele tem para a nossa vida, Ele quer mudar a forma da gente pensar. Será que você poderia, diante desse texto, assumir uma atitude de quebrantamento e de arrependimento e dizer: Senhor, de verdade há áreas na minha vida que precisam ser tocadas e compreensões novas precisam ser inseridas na minha maneira de pensar. Porque às vezes a gente acredita que porque estamos num nicho gospel, porque estamos expostos ao Evangelho, a gente é possuidor de toda a luz e de toda a verdade. Você sabia, por exemplo, olha, existem países, vou dar um exemplo aqui, existem países que a maioria das pessoas que governam e que pensam em toda a questão social são evangélicos. Mas nesses países o que mais se tem é o preconceito. Você pega alguns países na África que são dominados por grupos brancos, de gente branca. Estou dando aqui um exemplo, né? De brancos, evangélicos, cristãos, carregados de conceitos ideológicos do cristianismo, mas são carregados de preconceito, são carregados daquela repulsa por pessoas de pele negra, preto. Agora, por que isso? Porque a compreensão que eles têm, eles dizem: nós vemos a verdade, nós temos a verdade, nós somos conhecedores de toda a realidade. Mas de verdade, a mente não vê como Deus deseja que veja. Às vezes a gente, na nossa nação, está exposta, por exemplo, a ideologias que estão aí correndo à solta dentro das religiões, dentro do cristianismo, dentro da política, e a gente acaba aceitando essas ideologias como sendo ideologias corretas, mas a mentalidade está totalmente obscurecida em trevas e a gente começa a não dar valor para a vida, por exemplo. Você sabe que existe um ditado popular que bandido bom, né? Um negócio assim, é bandido morto. É claro que a gente tem um senso de justiça e a gente não deseja que ninguém faça o mal para ninguém. Mas quando eu me converti, isso há 30 e quase 40 anos atrás, bandido bom era aqueles que eu visitava nos presídios e se convertiam. Porque eles abandonavam a mentira, o roubo, a vida perversa, devasta, e se consagravam a Jesus, e o resto da vida deles se tornava não um testemunho gospel, mas se tornava um testemunho de mudança. Eu estou dando esse exemplo só para falar da contextualização que vivemos hoje, não é? E pegando um exemplo aí das falas que a gente vê. Por quê? Porque às vezes a nossa mente está obscurecida. A gente vê as pessoas como se elas fossem árvores. É por isso que a gente simplesmente apoia a morte de um bebê num aborto. Eu fico impressionado quando alguém apoia o aborto. É claro que existem, cada caso é um caso, ok? Cada caso é um caso. Mas existem algumas situações que se diz: como é que pode matar a vida?
Quando a gente olha as guerras, quando a gente vê o que está acontecendo no contexto das nações hoje, a busca por poder, por dinheiro, por coisas elevadas, é gente matando gente, é gente oprimindo. Quando a gente entra nos nichos gospel, nas igrejas, a gente vê líderes, pastores, vê uma liderança que às vezes simplesmente oprimem. Mentalidade. Veem as pessoas como árvores. Ainda que tenham tido um toque, ainda que as percepções foram abertas, ainda que digam, estou diante da luz, a mente não foi transformada, não foi modificada. Então, novamente, Jesus lhes pôs as mãos nos olhos, e a Bíblia diz que ele passou a ver com clareza, ficando restabelecido, e ele passou a distinguir tudo de modo perfeito. Ele passou a ter aquela habilidade de distinguir, de discernir, de ter os códigos dos pensamentos mudados e de ter agora a habilidade de olhar para o outro e de entender que o outro é gente e de entender que o próximo é alguém que anda, pensa, chora, tem dor e que também merece atos de graça, de amor e de misericórdia. Então, ao ler esse texto, que está conectado ao contexto de discípulos que ainda não compreendiam completamente o milagre dos pães, o milagre de Jesus multiplicar aqueles pães e trazer toda sorte de provisão, eu gostaria de convidar você que está comigo andando com Jesus aqui no Evangelho, a ser um homem que se permite sair de alguns ambientes, de algumas culturas, de alguns lugares como Betsaida, Cafarnaum, lugares onde Jesus opera milagres tremendos, mas tem cultura de trevas, e se permitirem tocar pela luz do Evangelho. E se os seus sentidos forem abertos, porque aquele que chega até Jesus, a promessa dele é que não andará mais em trevas. Ele vai conhecer a luz, a verdade, se permitir deixar sua mente se abrir para o reino e o ensino e a verdade e aquilo que Deus tem para oferecer para mim e para você. Fazendo assim, eu sei que você vai ver de maneira clara e discernir e distinguir de modo perfeito todas as coisas e vai poder voltar para casa tendo dentro de você um novo olhar a respeito da vida. Que Deus possa abençoar a sua manhã, abençoar o seu dia e que os nossos olhos sejam tocados e a nossa mente transformada pelo poder da luz que emana do Senhor Jesus. Deixa eu orar por nós, Pai. Diante das Escrituras, entendemos a necessidade que temos de ter a nossa mente transformada pela forma de entender a vida como o Senhor deseja que a gente entenda. Que da mesma forma que o Senhor tocou aquele homem que chegou até ti, que morava naquela região de Betsaida, e ele teve não só os sentidos abertos, mas teve sua consciência, seu entendimento, sua mente totalmente dimensionada a luz e compreensão para compreender o que é árvore e o que é gente. A gente também possa ser tocado pela tua graça e possamos não andar em trevas, mas andar na luz como o Senhor está na luz.
e andando na tua luz. O sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e possamos olhar para o Senhor e olhar para o próximo que está pertinho da gente, valorizando quem é que está perto da gente, com valor, com a dignidade, com a grandeza que essa pessoa tem. Assim eu peço para mim, para minha casa, para os meus ouvintes, no nome de Jesus. Amém.